Esta é a lição bíblica semanal preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 30 de agosto de 2026. Tema: Cristo Jesus. Versículo de ouro, João. Eu e o Pai somos um. Cristo Jesus. Leitura responsiva, Isaías. Portanto, Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e deverá chamar seu nome de Emanuel. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, a verdade, o cinto dos seus rins. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque para nós um menino nos nasceu, para nós um filho foi dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. A Bíblia, Lucas. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a lhes dizer: Nesse dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mateus. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois que o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Marcos. Eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte.
rogo-te, venhas e lhes imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele. Vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E eles riram dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo a mãe e o pai da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andou, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande espanto. João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Marcos. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E ele lhes disse: quem dizeis vós o que eu sou? Respondeu Pedro, dizendo: tu és o Cristo. E ele lhes ordenou que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. Mateus. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E quando o amarraram, levaram-no embora, e eles o crucificaram. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e apareceram para muitos. Ora, o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. No dia do Shabá, quando começou a amanhecer, o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temas vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como ele disse. E indo elas anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Lucas. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no 3º dia. E vós sois testemunhas dessas coisas. E ele levou-os para fora, até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava,
apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Cristo, a manifestação divina de Deus, que vem à carne para destruir o erro encarnado. Aquela afirmação do nosso Mestre, eu e o Pai somos um, separava-o da teologia escolástica dos rabinos. Sua compreensão mais elevada de Deus era uma repreensão para eles. Ele reconhecia apenas uma mente e não reivindicava nenhuma outra. Ele sabia que o eu era a mente e não corpo, e que a matéria, o pecado e o mal não eram a mente, e sua compreensão dessa ciência divina atraiu sobre ele os anátemas da época. O primeiro artigo de fé que nosso Mestre propôs aos seus discípulos foi a cura, e ele provou sua fé por meio de suas obras. Os cristãos primitivos eram sanadores. Por que esse elemento do cristianismo se perdeu? Porque nossos sistemas religiosos são regidos, em maior ou menor grau, por nossos sistemas médicos. A primeira idolatria foi a fé na matéria. As escolas tornaram a fé em medicamentos algo da moda, em vez da fé na divindade. Ao confiar na matéria para destruir sua própria desarmonia, sacrificaram-se a saúde e a harmonia. Tais sistemas são desprovidos da vitalidade do poder espiritual, pelo qual o sentido material é tornado servo da ciência e a religião se torna semelhante a Cristo. A teologia da ciência cristã inclui a cura dos enfermos. As concepções opostas e falsas das pessoas ocultavam de sua percepção a filiação de Cristo para com Deus. Elas não conseguiam discernir sua existência espiritual. Suas mentes carnais estavam em inimizade com ela. Seus pensamentos estavam repletos de erro mortal, em vez de estarem preenchidas pela ideia espiritual de Deus, conforme apresentada por Cristo Jesus. Perdemos de vista a semelhança com Deus devido ao pecado que obscurece o sentido espiritual da verdade, e só compreendemos essa semelhança quando subjugamos o pecado e comprovamos a herança do homem, a liberdade dos filhos de Deus. A origem espiritual e a compreensão de Jesus capacitaram-no a demonstrar os fatos do ser, a provar de modo irrefutável como a verdade espiritual destrói o erro material, cura a doença e vence a morte. A filha do chefe da sinagoga, a quem consideravam morta, mas de quem ele disse, ela não está morta, mas dorme, ele simplesmente disse, menina, eu te mando, levanta-te. A vida eterna é isso, de Jesus. É e não será. Então ele define a vida eterna como um conhecimento presente de que seu Pai e de si mesmo. O conhecimento do amor, da verdade e da vida. A vida eterna é isso, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. As Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mostrando que a verdade é a própria vida do homem. Mas a humanidade reluta
em tornar prático esse ensinamento. Cada prova de nossa fé em Deus nos fortalece. O manso demonstrador do bem, o mais elevado instrutor e amigo do homem, enfrentou seu destino terreno a sós com Deus. Nenhum olho humano estava lá para compadecer-se, nenhum braço para salvar. Abandonado por todos a quem havia abençoado, esse fiel sentinela de Deus, no mais alto posto de poder e incumbido da mais grandiosa missão do céu, estava pronto para ser transformado pela renovação do Espírito Infinito. Ele haveria de provar que o Cristo não está sujeito às condições materiais, mas está acima do alcance da ira humana e é capaz, por meio da verdade, da vida e do amor, de triunfar sobre o pecado, a doença, a morte e a sepultura. Jesus previu a acolhida que a ciência cristã teria antes mesmo de ser compreendida, mas esse conhecimento prévio não o impediu. Ele cumpriu sua missão divina e então assentou-se à direita do Pai. Sua obra de 3 dias no sepulcro imprimiu o selo da eternidade ao tempo. Ele provou que a vida é imortal e que o amor é o senhor do ódio. Havia paredes de rocha sólida bloqueando o caminho, e uma grande pedra precisava ser removida da entrada da caverna. Mas Jesus venceu todo o obstáculo material, superou toda a lei da matéria e saiu do seu sombrio lugar de repouso, coroado pela glória de um êxito sublime, uma vitória eterna. Nosso Mestre demonstrou plena e definitivamente a ciência divina em sua vitória sobre a morte e o sepulcro. O feito de Jesus destinava-se à iluminação dos homens e à salvação de todo o mundo do pecado, da doença e da morte. Por meio da grandeza de sua vida humana, ele demonstrou a vida divina, da amplitude do seu afeto puro. Ele definiu o amor. Com a abundância da verdade, ele venceu o erro. O mundo não reconheceu sua retidão, por não haver, mas a terra recebeu a harmonia que seu exemplo glorificado introduziu, assumindo em parte uma forma humana, isto é, tal como parecia a visão mortal, e sendo concebido por uma mãe humana, Jesus foi o mediador entre o espírito e a carne, entre a verdade e o erro. Ao explicar e demonstrar o caminho da ciência divina, ele se tornou o caminho da salvação para todos os que aceitaram sua palavra. Dele, os mortais podem aprender como escapar do mal, visto que o homem real está ligado pela ciência do seu Criador. Basta aos mortais afastarem-se do pecado e perder de vista a natureza mortal para encontrar o Cristo. O homem real e sua relação com Deus é reconhecer a filiação divina. Em Colossenses, capítulo 3, verso 4, Paulo escreve: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, se manifestar, então vós também aparecereis, sereis manifestados, como Ele em glória. Quando o ser espiritual for compreendido em toda a sua perfeição, continuidade e poder, então o homem se encontrará à imagem de Deus. O significado absoluto das palavras apostólicas é este: então o homem se encontrará à semelhança dele, perfeito como o Pai, indestrutível na vida, escondido
com Cristo em Deus, com a verdade no amor divino, onde o senso humano não viu o homem. Quando aprendermos o caminho da ciência cristã e reconhecermos o ser espiritual do homem, contemplaremos e compreenderemos a criação de Deus, todas as glórias da terra, do céu e do homem,